Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco finalmente venceu a primeira aí na Série B, se distanciou da zona do rebaixamento e já se prepara para o jogo contra o Avaí na próxima quarta-feira. Vamos falar muito desse jogo aí, próximo jogo do Vasco também. Vamos falar aqui das alterações que podem acontecer no time. Podemos ter a volta aí do Leandro Castan ao time titular do Vasco. Também vamos falar aqui de reforços, hein? O Vasco estaria interessado na volta do Rossi. Vamos explicar melhor, só que tem um porém nessa história. Também vamos falar aqui da busca por um zagueiro, que surgiu informações aí que o Vasco está atrás de reforço para a nossa equipe. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Bom, pessoal, o Vasco que venceu aí no último final de semana o Brasil de Pelotas fora de casa de virada, né? Um jogo que parecia ia ter um final terrível pro Vasco. O Vasco em poucos minutos do segundo tempo, lá entre 34 e 37 minutos, virou o jogo com os gols do Daniel Amorim e também do Morato, né? Com isso, o Vasco hoje se distanciou da zona do rebaixamento, está na 11ª colocação com 4 pontos, está aí se aproximando mais do G4. O primeiro colocado já tem 9 pontos, o Vasco está a 5 pontos do primeiro colocado, o nosso rival Botafogo já tem 7 pontos e está dentro do G4. O Vasco precisa continuar vencendo, vai jogar agora o próximo jogo contra o Avaí dentro de São Januário, na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, e precisa aí dar uma resposta ao torcedor jogando dentro de casa, né? Porque o Vasco vem jogando muito mal em São Januário, também fora de casa, mas conseguiu vencer. Eu acho que agora, no momento, o mais importante que jogar bem é o Vasco vencer as partidas, porque o Vasco precisa subir para a primeira divisão de qualquer jeito, e para isso precisa continuar vencendo seus jogos. Vai ter um adversário aí que está na lanterna da competição, o Avaí, que era tido como um dos times para retornar à elite do futebol. Não começou nada bem a Série B, assim como o Vasco também não começou e está na lanterna. O Vasco que historicamente tem muitas dificuldades para vencer o Avaí quando joga na Série B. O Vasco tomou 5-1 do Avaí, se eu não me engano, em 2014, uma humilhação, e o Vasco sempre tem dificuldades com esse adversário, e por isso que é bom manter os pés no chão. Não está nada ganho, vai enfrentar o lanterna sim, mas o Vasco também está numa péssima fase e tem que conseguir vencer esse jogo aí, e para ter uma sequência, né? O Vasco precisa ter uma sequência de bons resultados para, quem sabe, a Paz poder retornar a São Januário e o técnico Marcelo Cabo poder fazer o que ele ainda não fez com esse time do Vasco, né? Fazer esse time jogar a bola, porque os caras não estão jogando nada. O Vasco conseguiu vencer aí porque o adversário era muito fraco. O Brasil de Pelotas, realmente, eu avisei aqui que era um dos times mais fracos da Série B. O Vasco conseguiu vencer aí de virada, teve um pequeno susto, né, com o gol do adversário, passou o jogo inteirinho martelando, tentando fazer os gols e conseguiu vencer o time gaúcho fora de casa. Agora, como eu falei, vai pegar o Avaí. Para esse jogo aí contra o Avaí, a gente pode ter a volta do tão aclamado Leandro Castan, né? O jogador que está fora aí já algumas rodadas. Se não me engano, o jogador já está 7 jogos sem entrar dentro de campo e pode voltar aí contra o Avaí. E também podemos ter outras alterações na equipe, né? O Matias Galaza vem jogando muito mal com a camisa do Vasco, possivelmente pode perder a vaga também no time titular, e o Marcelo Cabo deve fazer novamente alterações na equipe. A gente espera também que ele tire o Hernando do time titular, porque não dá mais, cara. E realmente aquele gol do Brasil de Pelotas foi uma bizarrice, tanto do Matias Galaza, que escorregou na jogada, estava jogando com a chuteira errada, e também aí com o Hernando, que acabou fazendo um gol contra, numa infelicidade gigantesca da marcação do Vasco. Deu de brecha, deu de bandeja o gol para o adversário, e esses erros são costumeiros no Vasco, né? A gente já viu André entregar gol, a gente já viu o Galaz agora entregar gol, Hernando, Ricardo Graça, Zeca também entregou um gol feito lá pro Operário na primeira rodada. O que tá saindo melhorzinho é o Léo Matos e também o Vanderlei, são os jogadores mais regulares aí dessa defesa do Vasco, do meio para trás e dos volantes para trás, porque o Vasco precisa realmente corrigir esses erros defensivos, porque é um time que tá tomando gol todo jogo. Como eu avisei aqui nos vídeos, o Vasco, se toma gol, tem que ir atrás de 2, aí fica complicado. O Vasco conseguiu aí no sábado contra o Brasil de Pelotas, mas se enfrentar um adversário mais difícil, como por exemplo o Náutico, que está liderando a competição, vai ter muitos problemas aí para conseguir virar a partida frente a um adversário que, em tese, vem sendo um dos favoritos aí a retornar à elite do futebol. Deixe nos comentários o que você achou desse jogo aí de sábado, o que você espera para o jogo contra o Avaí na próxima quarta-feira, um jogo importantíssimo que o Vasco precisa vencer, chegar a 7 pontos e se aproximar cada vez mais aí do G4 e manter uma boa fase aí de resultados, que é importantíssimo o Vasco continuar vencendo.
Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de reforços, né? O Vasco que segue aí em busca de mais jogadores para a equipe, né? A gente vem falando aqui diariamente que o Vasco precisa contratar um zagueiro e tem informações que o Vasco já está indo atrás de zagueiros aí e possivelmente pode tentar algum zagueiro que esteja livre no mercado ou talvez um jogador que esteja encostado em algum outro time, né? Mas que tem que ser melhor que o Hernando, né? O Hernando tá deixando bem claro que ele é do mesmo nível ou até mesmo pior do que o Heller, cara. Péssima fase desse jogador tá fazendo aí o torcedor vascaíno sonhar com o possível retorno do Heller ao time titular do Vasco, voltar aí a reintegrar o elenco do Vasco, porque realmente, velho, está péssimo com a camisa do Vasco. O Hernando foi uma péssima contratação. Como tudo não são flores, né, pessoal? Infelizmente o Alexandre Pássaro acabou errando aí nessa contratação do Hernando. Achei bem precipitada a saída do Marcelo Alves, mas isso já ficou pra trás. O Hernando veio, tá jogando e tá jogando mal e agora ele vai ter que corrigir esse problema contratando um outro zagueiro, né? Se especulando bastantes nomes aí, né? O Léo, que jogou no Cruzeiro por muito tempo, bastante especulado também, aí o jogador está sem time, está livre no mercado, jogador que conviveu demais com as lesões também no Cruzeiro, muito por isso o Cruzeiro rescindiu o contrato dele, não sei se seria válido para trazer o Léo ou o Dedé. Eu preferiria trazer o Dedé, já que é jogadores que estão aí parados há algum tempo, eu preferiria dar oportunidades pro Dedé, que é um jogador que já se identifica com a camisa do Vasco, mas o Léo não deixa de ser um bom zagueiro, seria um zagueiro muito bom, muito melhor do que o Hernando, na minha opinião, mas devido a estar esse período parado, encostado aí, também teve grandes lesões aí na sua carreira, não sei se seria válido essa contratação, como vem se especulando por aí. Também tem outros nomes que poderiam vir para o Vasco, ainda a gente não sabe quem que a diretoria do Vasco está buscando, se está tentando trazer algum jogador do mercado sul-americano ou até mesmo aqui do futebol brasileiro, como achou aí o Daniel Amorim, que fez um dos gols lá contra o Brasil de Pelotas, jogador de time pequeno, mas que vem aí para tentar ajudar a equipe, né? Vamos ver se o Vasco vai tentar achar algum jogador melhor do que o Hernando para trazer para esse time titular aí na zaga. E ontem à noite surgiu uma bomba, né? Um possível retorno aí do Rossi ao Vasco, né? De acordo com o canal Atenção Vascaínos, a notícia foi dada por eles que o Rossi estaria aí negociando com o Vasco, ou melhor, o Vasco estaria negociando com o Rossi para tentar fechar esse retorno, o jogador voltar à colina e ajudar a gente na Série B. Fato é de que logo após essa informação, dirigentes do Bahia vieram a público e desmentiram essa informação, disse que não existe nenhuma possibilidade do Rossi deixar o Bahia, que não tem nenhuma negociação com o Vasco. Vamos aguardar os próximos dias, ver se alguém da diretoria do Vasco vai se posicionar, vai realmente permanecer esse possível interesse do Vasco na contratação do Rossi. Fato é de que o torcedor vascaíno tem um carinho enorme por esse jogador, um jogador que veio, honrou nossas cores dentro de campo, deu a vida dentro de campo, não é um jogador de extrema técnica, não é um jogador espetacular que mete gol todo jogo, mas é um jogador muito esforçado e com certeza se voltar pro Vasco vai ajudar demais o nosso time aí nessa Série B, porque o Vasco precisa ali de um companheiro pro Germancano. Tô sentindo bastante desentrosado o ataque do Vasco ali, tanto o Gabriel Peck, também o Morato, que às vezes entra, fez o gol aí da virada do Vasco contra o Brasil de Pelotas, mas não vinha jogando nada, e também o Léo Jabá, que é o mais esforçadinho ali dos três ali. É importante o Vasco tentar trazer mais um jogador para encostar mais ali no Germancano, para ajudar o argentino a fazer mais gols, porque ele só precisa de uma bola para tentar fazer os gols, e isso é importantíssimo. O Vasco precisa desse jogador mais esforçado, e o Rossi, na minha opinião, seria um baita nome para compor esse elenco aí do Vasco. O Vasco ainda tem algumas posições carentes, na minha opinião, sem falar da zaga, que para mim é o principal. Vi aí alguns comentaristas esportivos falando que o Vasco precisa contratar outras posições e não na zaga. Eu discordo totalmente. A posição mais carente hoje, para mim, na minha opinião, é o sistema defensivo do Vasco, que é a zaga do Vasco. Tem o Leandro Castanho de volta, o Leandro Castanho jogando bem e trazendo um zagueiro para jogar do lado direito, pode dar certo aí essa dupla de zaga do Vasco. Com certeza, os laterais ajudando melhor ali, também a defesa. O Vasco tem tudo para crescer defensivamente, mas precisa de um zagueiro que jogue pela direita, ou dar mais sequência para algum zagueiro aí da base, aí, como eu venho falando aqui. Talvez o Miranda, na minha opinião, tem muito mais bola do que o Hernando, e se não for contratar, tem que colocar ele para ser o titular ali na posição. Mas vamos ficar de olho aí, ver se o Vasco vai trazer mais reforços. Vamos ver aonde que vai parar essa novela aí do Rossi e o Vasco, se vai existir a possibilidade de retorno aí do ex-atacante do Vasco ao nosso clube. Deixe aí nos comentários se você é a favor da volta aí do Rossi, se você contrataria o zagueiro Léo, que está sendo muito especulado aí no Vasco, se você tentaria contratar algum outro jogador para outras posições, qual posição você acha mais carente hoje no elenco do Vasco?
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, saudação vascaína a todos. E comenta aí embaixo qual o seu palpite pro próximo jogo do Vasco aí contra o Avaí. Tá chegando na próxima quarta-feira. O Vasco tá tendo uma maratona de jogos. Isso é importante pro Vasco tentar aí vencer os seus jogos e afastar essa péssima fase. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudação vascaína a todos.